Feche os olhos por um instante. Imagine uma igreja cheia de pessoas que sorriem, cantam, levantam as mãos, oram, mas nos bastidores estão cercadas por uma rotina de vida de mentiras. Como você iria agir num ambiente desse? Iria sentir-se confortável? Iria sentir-se enganado? Iria sentir-se seguro? Hoje iremos mergulhar em um tema que desafia a alma, uma igreja conivente com a mentira. Porque mentir não é apenas falar o que é falso, é distorcer intenções. Afinal, qual o preço da verdade para uma igreja viva? E o que acontece quando a mentira senta-se no banco da frente da igreja? Fique comigo até o final e compartilhe esta aula com quem ama a verdade de Deus. Deixa IBD morrer. Oh, não, não, não. É o pão que alimenta. É a firme instrução. Não deixa IBD morrer. Levante a sua mão pelo EBD. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Irmãos, hoje mais uma lição da semana de classe de adultos. A lição tem por tema uma igreja não conivente com a mentira, irmãos, tá? Esse trimestre está muito bom, porque é um trimestre de confronto. Estamos sendo confrontados nesse trimestre. Será que realmente a igreja de hoje ela está semelhante à igreja bíblica? Será que hoje realmente algumas igrejas estão realmente vivendo uma verdade bíblica, irmãos? Então hoje a lição 6 vai ser um confronto, assim, irmãos, direto para cada um de nós. Uma igreja não conivente com a mentira. Já se passaram aí, irmãos, 5 lições, que foram quais? A lição 1 foi a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição 2 tratou sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição 3 tratou sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição 4 foi sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5 foi sobre uma igreja cheia de amor. E hoje, irmãos, uma igreja não conivente com a mentira, irmãos, tá? A lição 6, irmãos, ela possui, como as demais lições, aqui na parte de baixo, uma leitura diária da semana, que é a qual? Segunda-feira foi sobre a mentira não faz parte da natureza divina, Tito 1:2. Terça-feira, Deus abomina a mentira, Provérbios 12:22. Quarta-feira, o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Quinta-feira, Efésios falou que o cristão deve abandonar a mentira, Efésios 4:25. Sexta-feira, os mentirosos ficarão de fora do céu. Irmãos, é muito forte. Apocalipse 22:15. E sábado, devemos valorizar a verdade e não praticar a mentira. A lição 6 tem por seguinte textuário. Disse então Pedro a Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse, Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Atos capítulo 5, versículo 3. Irmãos, aqui o problema não foi o reter em si, mas foi a motivação, foi a intenção que havia por trás desse reter, Eles retiveram um preço, esconderam o preço que venderam, para tentar enganar o Espírito Santo, irmãos, tá? Então, em que ocasião, permitimos que o diabo enche o nosso coração? Quando nós achamos que nós podemos enganar a Deus, irmãos. Olha que forte, tá? Vamos lá. A lição 6, irmãos, tem por seguinte verdade prática. Com toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade, irmãos. Olha só. Mentira. Mentira no grego, é pseudos, que é o quê? É a falsidade, engano intencional ou distorção. Já no hebraico, é sheriker, falsidade,
mentira deliberada, fraude, tá? Verdade no grego, né, é aletheia, realidade como é, sinceridade, fidelidade a Deus. E no hebraico, verdade é emet, firmeza, estabilidade e confiabilidade. Ou seja, né, a mentira distorce a natureza de Deus, tá? Toda forma de engano é pecado. O diabo, ele é o pai da mentira. E a mentira destrói a comunhão cristã, irmãos. Note isso, tá? Que como toda forma de engano, a mentira também é um pecado. Por quê? Porque ela vai destruir a nossa comunhão cristã. Aonde está a mentira, haverá ruína, haverá destruição e não haverá comunhão verdadeira. A lição de professor, meu amado irmão, meu querido aluno, ela possui por seguinte palavra-chave, que é qual? Mentira. Irmãos, a lição 6, toda em si, está com base nisso, tá? Palavra-chave é mentira. Porque, vamos ver aqui, ó. O que é mentira aqui mais uma vez, tá? Mentira no hebraico, né? Sheker, ou seja, esse termo aparece mais de 110 vezes, frequentemente em textos proféticos, denunciando a apostasia de Israel. No uso cultural, Sheker também remete à quebra de aliança ou compromisso, especialmente quando associada a juramentos falsos. Olha só, tá? Então, mentira no hebraico, né, tem todo um contexto cultural, um contexto também religioso. Por quê? Quando alguém jura falsamente, ele está mentindo. Já no grego, mentira é pseudos, né? No Novo Testamento, o termo principal é pseudos, que também carrega o sentido de falsidade intencional. Relacionar-se, né, o pseutis, mentiroso, né, com pseudomartiria, né, o falso testemunho, essa raiz dá origem a palavras como pseudo, falso, destacando o caráter ilusório e enganoso da mentira. Mentira, irmãos. Olha só, tá? Então, mentira, né? É falso juramento, tá ok? É juramento falsificado, né? É quando a pessoa é falsa, é um caráter ilusório e enganoso. Então, mentira é um termo muito amplo, mas como todo engano, a mentira, ela é pecado, irmãos. A mentira não vem de Deus. Tá? E tem muito crente achando que qualquer mentirinha está a agradar a Deus, não é pecado. Opa, se é mentira, não tem mentirona, não tem mentirinha, não tem mentira. É forma de pecado, e o pecado, ele separa o homem de Deus. A lição 6 tem por seguinte plano de aula: uma igreja não conivente com a mentira, né? Tópico 1, o diabo, pai da mentira. É da natureza satânica mentir, a parte A. A parte B, a mentira como um ardil maligno. E a parte C, não subestime o inimigo. O tópico 2, o cristão e a mentira. A parte A, mentir é uma escolha. A parte B, atraídos pela mentira. E a parte C, mentir tem consequências. E o tópico 3, uma igreja que repele a mentira. A parte A, uma igreja temente. E a parte B, uma igreja forte. Irmãos, mais uma vez, a lição 6, ela vai confrontar a nossa maneira de ser igreja, a nossa maneira de sermos cristãos. Vamos lá, irmãos, revista em mãos, para podermos aqui começar a lição de hoje, né? A nossa introdução, irmãos. Lembrando que todo o material visual da aula de hoje estará aqui embaixo no link da nossa plataforma online da EBD, irmãos, tá? Do assinatura mensal ou assinatura trimestral, ambas com um preço muito acessível. Vale a pena assinar, porque, irmãos, lá tem muito material bom que vai te ajudar você, professor, a ter uma aula com mais profundidade, uma aula com mais conteúdo. Vamos lá, lição em mãos, fala assim a nossa introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, irmãos. Olha que interessante. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos,
Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Irmãos, o que tem de crente brincando com mentira, né? Irmãos, isso é sério demais. A mentira é o crente que está trabalhando a serviço do diabo. Quando a minha boca profere mentira, eu estou trabalhando a serviço de Satanás. Quando a minha boca profere mentira, palavra falsa, eu estou trabalhando a favor de Satanás. Vamos ver aqui, ó. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Muito lembrado, né? Assim como toda forma de engano, tá ok aqui, ó? Como toda forma de engano, olha só, a mentira é pecado, tá? Então, quando eu minto, até por brincadeira, né? Eu estou prestando um serviço para Satanás, irmãos. Tem muita coisa que temos que melhorar, que temos de consertar para podermos agradar a Deus. Tem muita coisa que é necessário o crente se alinhar, se aprumar para poder agradar a Deus. A nossa boca não é para proferir mentira. Os nossos lábios é para adorar o nome de Jesus Cristo, é para pregar a verdade, é para pregar que Jesus Cristo é o Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos lá, irmãos, para o perfil de Ananias e Safira, uma análise bíblica e teológica, irmãos, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, tá ok, pastor? Eu estou aqui no Amazonas, estou aqui no Pará, no Paraná, no Maranhão, no Piauí, no Ceará. Comente aqui embaixo, irmãos, ó, os irmãos de Osasco, os irmãos lá do Amazonas, tá? Os irmãos da Bahia, irmãos, Deus te abençoe, tá? Os irmãos do Rio Grande do Norte, Deus te abençoe, irmãos. É muito bom tê-lo você conosco aqui. Então se inscreva no canal, compartilhe esta aula, dê o seu joinha, tá bom? E comente aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó, o perfil desse casal, tá? Uma análise bíblica e também teológica. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva, mas com intenções divididas. A palavra grega usada para reter parte, né, nosphizomai, no verso 2, sugere uma ação deliberada de engano e desonestidade. Quando eles retêm a parte, estão sendo desonesto e agindo de engano. Era um casal cúmplice na hipocrisia espiritual. A mentira foi combinada, ela foi arquitetada com antecedência. Não foi por um escorregão isolado, foi uma decisão conjunta. Esse casal é símbolo de um coração que despreza a santidade. A principal acusação de Pedro não é contra a fraude econômica, mas contra o pecado, contra o Espírito Santo. Em Atos 5, do 3 e 4. É possível estar na igreja e ainda viver de máscaras espirituais. Irmãos, misericórdia. O que tem de irmão que ainda possui máscaras? A mentira interna. Aquele que finge devoção é tão grave quanto qualquer outro pecado escancarado. Casais cristãos devem ser cúmplices na fé e não no pecado. Esse casal aqui foi cúmplice para poder pecar. Eles se uniram, né, com o propósito de poder tentar enganar os apóstolos, mas a consequência chegou e ela não foi boa. O tópico 1, irmãos, tem por seguinte tema: o diabo, o pai da mentira. E esse tópico tem 3, né, partes, que são quais? Parte A é da natureza satânica mentir. A parte B, a mentira como ardil maligno. E a parte C, não subestime o inimigo. Vamos lá, irmãos, lição dos irmãos, fala assim, o tópico 1, a parte A. É da natureza satânica mentir. Olha só, irmãos, se você usa a tua boca, empresta os teus lábios para Satanás, para mentir, então o teu serviço não é para o reino de Deus.
O teu serviço é para as trevas, é para o inimigo. Ah, pastor, é só uma mentirinha. É para o bem, irmãos, nenhuma mentira é para o bem. Olha só, se o diabo é o pai da mentira e é de natureza satânica mentir, então a mentira não é bem de ninguém. Vamos ver aqui, ó. A escritura afirma que Satanás induziu Ananias e Safira a mentir. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. Olha só, ele encheu o coração de Ananias. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso e isso nunca mudará, irmãos. Está aqui, tá? Então, Satanás, ele motiva, ele enche o coração de Ananias para poder mentir. E devido à cobiça, o desejo de obter lucro fácil, Ananias dá lugar ao diabo, irmãos. Muito cuidado com a tua ação. Irmãos, pastor, foi por uma boa causa. De boa causa o inferno está cheio. A lição de hoje é um confronto à nossa maneira de ser crente nos mínimos detalhes. A lição de hoje, ela vai nos confrontar a nossa maneira de servirmos a Deus nos mínimos detalhes, meus irmãos. Olha só. Na parte A, né, eu peguei aqui um negócio que é interessante. Satanás. Quem é Satanás, irmãos? Diz aqui, ó. Satanás, ele é o acusador. O seu nome Satanás vem do hebraico, Satã, que significa adversário, acusador. No Novo Testamento aparece como Diabolus, o caluniador, de onde tiramos a palavra diabo. Satanás tem uma origem. Ele é um querubim caído, ele foi contaminado pelo orgulho. Irmãos, muito cuidado com o orgulho. São coisas mínimas e pequenininhas, que se nós não vigiarmos, pode nos levar à ruína e à queda. Olha só, o seu caráter de Satanás, né? Ele tem um caráter mentiroso, um caráter homicida, um caráter manipulador. Ele engana com aparência de piedade, segundo as Coríntios 11:14. Ele tenta com promessas sedutoras, Gálatas 3 e Mateus 4. Ele acusa de dia e de noite, Apocalipse 12:10. Ele rouba a palavra do coração, Lucas 8:12. Ele inspira heresias, 1 Timóteo 4:1. Ele conhece bem a Escritura, mas a distorce como ninguém. Olha só, Satanás, ele conhece de maneira louvável a Escritura, mas ele distorce ela como mais ninguém. Então, esse é o nosso inimigo. E quando nós mentimos, estamos nos tornando semelhante a ele. Cuidado! Vamos lá, lição em mão, fala assim, o tópico 1, a parte 2. A mentira como um ardil maligno. Olha só, Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis, né, das suas artimanhas, né, dos seus laços. A Escritura é bem clara, não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Irmãos, Ananias tinha uma boa igreja. Não foi porque ele tinha talvez um pastor ruim, não. Ele tinha pastores ótimos, líderes ótimos, a igreja ótima, mas o seu coração foi engodado. Cadê aqui? Né? A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer coisas erradas. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro, fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada se tornam pecado. Irmão, olha só, ganhar lucro, fama não é pecado. O negócio é quando há intenção por trás.
Qual a intenção que te motiva a querer lucrar? Tem muitas pessoas que chegam lá em cima puxando o tapete de baixo. Entendeu? Que chegam lá em cima através de escadas erradas. Então, não é o que você está fazendo, é a intenção que está por detrás do querer lucrar, irmãos. Muitos querem lucrar, mas qual é a intenção verdadeira que é por trás disso? É algo que vai louvar a Deus ou é algo que vai louvar o diabo? Olha só, irmãos, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27, né? A mentira como um ardil maligno. Vamos ver aqui, ó. Porque não devemos dar lugar ao diabo. Primeiro, irmãos, por quê? Porque dar lugar ao diabo é ceder terreno a um inimigo profano. A palavra lugar no original grego é topos, que significa espaço, território, oportunidade. Quando você dá lugar ao diabo, você está literalmente cedendo um território da sua alma para ele montar acampamento. Segundo, porque não devemos dar lugar ao diabo. Segundo, porque ele não pede licença. Ele toma posse do que você entrega. Raiva guardada, orgulho não tratado, pornografia tolerada, fofoca disfarçada de oração. Misericórdia, tem irmão que está orando, mas a sua boca é fofoqueira. Tudo isso são topos, né? São espaço, território. Espaços cedidos para destruição. Quando eu dou lugar ao inimigo, né? É porque ele transforma pequenas brechas em grandes ruínas. Satanás, ele é paciente. Ele planta hoje o que vai colher na sua vida daqui a 5 anos. Um vício, uma amargura, uma desobediência inocente podem virar um abismo emocional e espiritual. Irmãos, não deis lugar ao diabo. Efésios 4, foi isso aqui. Por quê? Porque o diabo, né, ele vai agir aonde há terreno profano. Porque ele não pede licença, ele toma posse do que você entrega. Porque ele transforma pequenas brechas em grandes ruínas. Está aqui, olha só. Como fechar as brechas? Primeiro, confissão diária de pecados. 1 João 1,9. Segundo, renovação da mente com a palavra de Deus, né? Romanos 12:2, renovar sua mente. Terceiro, submissão total a Deus. Tiago 4:7. Quarto, vigilância nas emoções. Provérbios 4:23. 5. Resistência firme na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e versículos 9. Não deis lugar ao diabo, porque quando eu dou lugar, né, no grego topos, eu dou espaço, eu dou território, eu dou oportunidade. Quando dou lugar ao diabo, literalmente estou cedendo um território da minha alma para ele montar um acampamento. Irmãos, isto é muito sério e muito perigoso. Tá vendo aí, irmãos? A mentira, né, é um ardil maligno. Quando dou lugar ao diabo, eu cedo para ele muitas coisas. Vamos ver aqui, olha aqui, ó. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11, né? Então, temos que estar revestidos. Irmãos, estamos em um campo de guerra. Se nós não estivermos com a armadura de Deus completa, não vai adiantar. A guerra é perdida. Então temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. A palavra grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiamos. O diabo
ele usa meios para poder enganar a igreja, irmãos. E se o crente não estiver em vigilância total, se o crente estiver no campo de batalha e não estiver vigiando, ele vai ser atingido. Estamos em guerra. E nessa guerra não podemos vacilar. Não podemos jamais baixar a guarda. Porque aqui, ó, o diabo, ele é o pai da mentira. E quando nós mentimos, estamos vivendo a natureza satânica. Tá? O diabo como pai da mentira. A mentira é um ardil maligno. Não podemos superestimar o inimigo. Estamos numa guerra. Não ceda espaço para o teu inimigo, pelo amor de Deus. Olha só, irmãos, aqui no banner, não superestime o inimigo. As armadilhas do inimigo, irmãos. Lembrando que esse material visual está na nossa plataforma da EBD Online, irmãos. Está aqui embaixo, os 2 links. Assinatura mensal ou trimestral. O preço é muito acessível. E não se esqueça, irmãos. Inscreva no canal, compartilhe esta aula, comente também aqui embaixo, tá? Deixe o seu joinha, ok? Porque isso para nós é muito importante, tá, irmãos? Ó, demais, mas não imagina por quê. Vamos ver aqui, ó. As armadilhas do inimigo. Vem aqui. Primeira, armadilha da dúvida. Gênesis 3:1. Foi assim que Deus disse? Satanás implantou em Eva uma dúvida. Olha a armadilha aqui, irmãos. Satanás sempre tenta semear desconfiança na verdade de Deus. Ele não começa negando Deus, mas relativizando o que ele disse. Olha só, o inimigo, ele é muito estratégico. Segunda armadilha, a armadilha da pressa. Em Mateus 4, 5 ao 7, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, ele quer que você antecipe as bênçãos, apresse processos, fuja da cruz e pule do monte na hora errada. Satanás, ele é estratégico, ele usa meios, ele usa armadilhas para pegar o cristão. Então não superestime o inimigo. Terceira armadilha, a armadilha da aparência. 2 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não vem com tridente e rabo. Ele vem com carisma. Ele vem com religião. Ele vem com fala mansa. Ele vem disfarçando o pecado em liberdade. O erro de opinião, a heresia de revelação. Tá? Então o inimigo, ele usa meios, ele usa armadilhas para poder fisgar as suas presas. Olha só. Mas como escapar das armadilhas? Primeira coisa, vigilância constante. Mateus capítulo 26, versículo 41. Segundo meio de escapar da armadilha do inimigo, ó, armadura de Deus. Efésios 6, do 10 ao 18. Terceiro meio, vida de oração e jejum. Marcos 9, 29. Quarto meio, comunhão com os santos. Hebreus 10, 25. Quinto, discernimento pela palavra. Hebreus 5, versículo 14. Não subestime o inimigo, porque as armadilhas estão aí. Tome muito cuidado, crente. É necessário vigilância e santificação. Irmãos, o tópico 1 tem por seguinte sinopse: Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Olha que forte, né? O tópico tem por seguinte tema: o cristão é a mentira. Mentir é uma escolha. Atraídos pela mentira. Mentir tem consequência. Bom, tá aqui, irmãos, aqui, o tópico 2, ele vai vir com tudo, irmãos, para nos mostrar as consequências da mentira. Vamos lá. Como está a aula para você, irmão, nesse momento? Tá boa? Tá bom para você aí o vídeo, o áudio, irmãos? Tá ótimo? Então, comente aqui embaixo. Pastor, a aula está maravilhosa, tá? Então, comente aqui embaixo, inscreva no canal e compartilhe, pelo amor de Deus, irmão. Porque quando você passa para frente, você está abençoando mais vidas. Então, assista lá na íntegra e também compartilhe esta aula. Vamos lá. Lição em mãos, o tópico 2, ó, lição maravilhosa. O tópico 2, o cristão e a mentira. Fala assim a parte A. Mentir é uma escolha.
A escolha é sua, irmãos. Nós escolhemos o que iremos falar. Nós escolhemos como iremos viver. Então a mentira é uma escolha. Cabe a você escolher falar a verdade ou viver na mentira. Vamos ver aqui. Olha só. Um fato fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11. Tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido, a agir da forma como agiu. Tanto ele quanto a sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram a decisão livre. Mentir é uma escolha. Olha só, que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obriga a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Eles não poderiam culpar nem o diabo, irmão, porque escolheram isso. Tá? Eles foram tentados e cederam à tentação. Foi uma escolha. Falar a verdade ou mentir. Todos nós temos uma escolha. Escolher entre o bem e entre o mal. Falar a verdade, ser verdadeiro ou ser mentiroso. Ambas escolhas têm consequência. Tá? Então a escolha é de cada um de nós. Mentir é uma escolha, irmãos. Está aqui no banho, olha só. Quando eu escolho mentir, tem consequências. Quando eu escolho a verdade, também tem consequências. Olha aqui, ó. As consequências da verdade que na coisa que escura. A verdade liberta a alma. Não há prisão mais sufocante que a mentira. E não há alívio maior que viver sem máscaras. A verdade, ela constrói caráter confiável. A verdade edifica a reputação. Quem anda em verdade inspira segurança e honra. A verdade, ela traz comunhão com Deus. Eis que amas a verdade no íntimo. Deus se manifesta onde há sinceridade, irmãos. A verdade, ela vai gerar fruto de justiça. A verdade é a semente de integridade. E integridade produz paz duradoura. A verdade, ela vai proteger do engano futuro. Quem ama a verdade não é facilmente seduzido por falsos mestres ou doutrinas diabólicas. Agora, a mentira, irmãos, aqui na cor amarela. Olha só, assim como a verdade tem consequências, também mentir tem consequências. Olha aqui, olha só. Mentira destrói a confiança. Aonde há mentira, não há alicerce sólido. Relacionamentos desmoronam. A mentira, ela cria prisão psicológica. Quem mente precisa manter a mentira e vira escravo da própria falsidade. A mentira anula a comunhão com Deus. Olha só, a tua mão pesava sobre mim. Está lá em Salmo, né? Mentir gera culpa, vergonha e distância de Deus, né? Irmãos, isso é muito sério, irmãos. A mentira atrai juízo. Ananias e Safira caíram mortos, não por falta de dinheiro, mas por mentira deliberada. A mentira contamina a alma. O caráter se corrompe aos poucos. A mentira se torna hábito e o hábito se torna identidade. Está aqui. Você vai escolher. A escolha é sua. A mentira ou a verdade. A escolha é sua. Viver em mentira ou viver em verdade. Ambas as escolhas têm consequência, irmãos. A escolha é sua. Está aqui no banho, irmãos, tá? Está aqui no banho. Ok? Olha esse banho com carinho. Tá, ok? Então a escolha ela é de cada um de nós. Depois não venha querer culpar o diabo. Ele vai te induzir. Ele vai te seduzir. Mas agora ceder a escolha é somente sua. Não deis lugar ao diabo.
Olha só, meus irmãos, a aula está muito boa, né? Por quê? Houve um preparo antes. Eu, como professor de EBD, me preparo uma semana antes, com a lição em mãos, me preparo com materiais, com livros, com pesquisas na internet, tá? Então, todos nós, professores, temos que dedicar a querer aprender, tá bom? Então, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E com base nisso aqui, irmãos, nós temos, irmãos, um projeto maravilhoso, que é qual? Não deixe a EBD morrer. Por quê? Há muitos professores que chegam na classe despreparados, ou por falta de material, ou falta de conhecimento, né, ou direção. E esse, nosso papel é esse, orientar você, professor, como chegar na classe preparado. Projeto Não Deixe a EBD Morrer, irmãos. Esse projeto é para edificar vidas no país afora. Porque há muitas EBDs no Brasil, irmãos, que estão morrendo. Mas em muitos locais a EBD está morrendo. Porque não há investimento, não há professores que se capacitam, talvez tenha vocação, mas não quer se capacitar. Então, abraço do último essa causa, não deixe a EBD morrer. O nosso grupo, aqui embaixo, ó, especial desse projeto, tá? Estamos lá com os irmãos de mão dada toda semana, materiais novos que vão te orientar a ser professor por excelência. Não deixe a EBD morrer. Vamos lá, irmãos, o tópico 2, que assim, a parte 2, atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomar decisões livres, olha só, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tiveram visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e doado. Então, né, eles foram atraídos. Irmãos, quanto mais você mente, parece que abre um abismo. E um abismo chama outro abismo. Quanto mais você mente, quanto mais você cria prazer em pecar, quanto mais o ser humano que cria prazer no erro, só vai cavando a sua própria sepultura. Porque o pecado atrai pecado. A mentira vai atrair erro e vai ter consequências. Não pense o homem que ele pecando contra Deus. Ah, pastor, é só um pecadinho. Irmãos, de novo, perante Deus não tem pecado, pecadão ou pecadinho. Tudo é pecado. E gera consequência, que é qual? Separação do homem com Deus. Separe, irmão, tem Isaías. Porque o vosso pecado separa vocês do vosso Deus. Deus ainda fala, ainda abençoa, Deus ainda ouve. Mas a maneira como nós agimos, os nossos pecados, são separação entre nós e Deus. Olha aqui no banner, irmãos. Atraídos pela mentira. De que maneira a mentira atrai? Primeiro, a mentira atrai oferecendo um atalho para fugir da verdade. Está lá em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Moça, muito forte. Existem caminhos que para mim parece certo, mas se for caminho de mentira, vai me levar para a ruína. Segunda maneira, a mentira atrai porque a massageia o ego. Tá lá, hein? Aqui, ó. Fala assim, Provérbios, ó. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. A mentira, ela tem a mentira, o mentiroso, ele consegue massagear ego. O mentiroso, ele não vai confrontar você. Ele vai te amaciar, porque é mentiroso. Terceira maneira que a mentira atrai. A mentira atrai porque se apresenta como proteção emocional.
Mentira protege o corpo, mas apodrece o espírito. Do que adianta, irmãos? Não vai chegar a lugar nenhum. Quanto mais a mentira te atrair, quanto mais a mentira atrair o homem, ela vai apodrecendo o nosso espírito. Satanás nunca diz, minta e destrua tudo. Ele diz, minta só essa vez, é para o bem de todos. Efésios fala assim, 4, por isso deixai a mentira, falei a verdade, cada um com o seu próximo. Ah, pastor, fui por uma boa intenção, mas não importa. Se é mentira, ela vai apodrecer o teu espírito. Para poder fechar aqui o tópico 2, assim a parte 3, mentir tem consequência, irmãos. Claro que tem, né? Depois de ver aqui o tópico 1, de maneira detalhada, sobre quem é o pai da mentira, de ver aqui no tópico 2, o cristão e a mentira, para fechar o 2, a mentira tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências das suas ações. Irmãos, todo pecado tem consequências. Pense antes de pecar, pelo amor de Deus. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago pelas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências das suas ações? De novo, vigiamos, irmãos. Quantos crentes, irmãos, não queriam hoje voltar no tempo para poder rever os seus atos e não podem mais, porque teve consequências que talvez carregam até hoje, irmãos. Talvez uma coisinha boba, uma coisinha assim de nada, uma coisa assim simples, né? Para nós é boba, mas a consequência vai vir. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também há de colher. Uma coisa é certa, a lei da semeadura, ela é verdadeira. Pecado vai ter consequências, não importa qual é ele. É mentira? Tem consequências. Vigiemos. Com base, irmãos, no tópico 2, na parte 3, mentir tem consequências. Está aqui no banho, ó. Mentir é como andar na corda bamba. É perigoso, mas ainda querem arriscar, tá? Ainda há quem quer se arriscar. Olha só, por quê? Ó? A mentira, ela gera em nós a perda da confiança, para quem mentiu, e também de Deus. Gera em nós escravidão psicológica. Gera no mentiroso afastamento de Deus. Alinhamento com Satanás. Ele vive uma vida alinhada com o diabo. O mentiroso, ele tem uma vida alinhada com o diabo. A mentira nos atrai para o juízo divino. A mentira arruína os relacionamentos. A mentira contamina moralmente também e espiritualmente. Eu te pergunto, vale a pena mentir? Vale a pena ser mentiroso? Não importa qual seja a mentira. Tá? Olha só. Fale aqui embaixo. Se vale a pena mentir. Comente aqui embaixo, tá? Aqui no comentário. Pastor, mentir não vale a pena por quê? Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Como quebrar o poder da mentira. Tem meios, irmãos. Olha só. Primeiro, confesse, mesmo que doa. 1 João 1,9. Confesse, mesmo que venha doer em você. Segundo meio, ande na luz e não nas sombras. 1 João 1,7. Como quebrar o poder da mentira? Peça cura para as feridas que te levam a mentir. Está lá em Salmos.
139, é isso aqui. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Valorize a integridade mais do que a reputação, irmãos. Tem muitos mentindo para manter a reputação. Ei, o que é mais importante? A tua integridade ou a tua reputação? O tópico 2 tem por seguinte sinopse. O crente deve rejeitar toda a falsidade, pois a mentira compromete o seu testemunho e comunhão com Deus, irmãos. Mas, de novo, pergunto, vale a pena mentir? Vamos lá. O tópico 3 tem por tema a igreja que repele a mentira. E fala-se parte A, uma igreja temente, e a parte B, uma igreja forte. Lição em mãos, agora para o tópico 3. Irmãos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, curta esta aula, comente aqui embaixo nos comentários, irmãos, tá bom? Fale para mim, por favor, se vale a pena mentir sim ou não. Fale para mim, por favor, de onde é que você, meu irmão, minha irmã, está vendo esta aula agora, tá bom? Vamos lá, inscreva no canal, compartilhe, comente e passe esta aula para frente. Vamos lá, tópico 3, a igreja que repele a mentira, uma igreja temente, uma igreja que repele, né, repelente, que expulsa a mentira, ela é uma igreja que tem temor de Deus nela. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo, né, que é o capítulo 5. Muitas vezes esta palavra é traduzida como sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é reverência e respeito, como em Atos 2,43. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Mas Deus deu um basta. Deus deu uma freada. Olha que interessante. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Irmãos, Deus ainda mata. Que é isso, pastor? Deus ainda mata. Os nossos pecados nos separam de Deus. E pecado tem consequência. Uma igreja que teme a Deus, né? Phobos, ela tem reverência, tem respeito por Deus. O crente que teme a Deus é um crente reverente. Ele vai pensar 10 vezes para não pecar. Porque ele tem reverência e tem respeito pela santidade divina. A mentira e o julgamento divino. Olha só, mentira não é apenas um pecadinho socialmente aceitável. É um ato direto contra a natureza santa de Deus, que é, na verdade, absoluta. João 14,6, né? Toda mentira contaminada distorce e corrompe. Por isso, Deus abomina a língua mentirosa, irmãos, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos, tá? Aletheia, a verdade, tá? Então, é por isso que Deus abomina a língua mentirosa. Vamos ver aqui, ó. A mentira leva ao julgamento. Que julgamento? O julgamento presente, que é disciplinar. Deus trata com os mentirosos ainda nesta vida, e às vezes com juízo severo. Lembra de Ananias e Safira, né? Lição em questão? Eles mentiram e caíram mortos, não por amor ao dinheiro, mas por ousarem enganar o Espírito Santo. Mais uma vez, tá, irmão? Eles morreram porque mentiram. A intenção que havia por trás da mentira, irmãos. A mentira trouxe morte. Olha só, segundo julgamento, o julgamento futuro, ele é eterno.
Agora, o peso real: os mentirosos serão condenados eternamente, se não se arrependerem. Se não houver arrependimento, os mentirosos irão ser condenados por toda a eternidade. E isso não sou eu que falo, irmãos, é Apocalipse. Diz assim, ó: e a todos os mentirosos a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Então, os mentirosos, eles também têm parte na segunda morte, que no lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vigiemos, cuidado. Se afaste do mentiroso, se afaste das práticas mentirosas, se afaste de tudo aquilo que é pecaminoso, que gera em você morte espiritual. Lembrando, irmãos, que esses materiais nossos, né, estão nos links aqui embaixo, na plataforma da EBD Online, irmãos. Os materiais estão muito bons, tá? Vai lá, vai na plataforma, assine ele, irmãos, o negócio está muito bom, tá? Tá bom, tá um negócio fino, vamos lá. Lição, irmãos, tópico 3, assim, parte 2. Uma igreja forte. A igreja que repele a mentira, irmãos, ela tem temor e também ela é forte. Por quê? Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Isso mostra que é uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificar uma igreja forte. Se tem a forte, também tem a fraca. Olha aqui, prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Agora, uma igreja fraca, ela é anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, tornando-se inoperante, irmãos. Uma igreja forte, ela não tolera o pecado, ela corrige o pecado. Uma igreja fraca, ela é anêmica, ela é sem força, ela só tem aparência de viva, mas está morta há muito tempo. Por quê? Porque está tolerando o pecado no meio dela. Irmãos, a igreja forte versus a igreja anêmica ou fraca. A igreja forte, ela confronta com amor e verdade. A igreja fraca, ela passa o pano com discurso de empatia. Olha só. A igreja forte, ela tem púlpito com fogo e palavra. A igreja anêmica, a igreja fraca, tem púlpito sem autoridade espiritual. A igreja forte, ela disciplina com responsabilidade. A igreja fraca não corrige, porque tem medo de perder os membros. Irmão, que tem de pastor, que tem de criar vergonha na cara, irmãos. É verdade mesmo. Não porque aqui o membro é um bom dizimista, ele é um bom cooperador, ele errou, mas não vou corrigir porque não perco ele. Irmãos, não se torne uma igreja anêmica. A igreja anêmica não corrige, porque tem medo de perder os membros. A igreja fraca, ela valoriza a santidade e não a popularidade. A igreja anêmica, ela substitui o arrependimento pela aceitação. Olha só, a igreja forte, ela produz frutos dignos de arrependimento. E a igreja anêmica, ela vive de aparência e de performance. Olha só, irmãos, este boi aqui está muito bem mastigado, irmãos. Está muito bem explicada a diferença entre a igreja forte e a igreja fraca, né? Uma igreja que repele a mentira, que repele ao pecado, é uma igreja forte. Agora, quem é conivente com a mentira é uma igreja fraca. O tópico 3, irmãos, tem por seguinte sinopse: a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo.
Conclusão, meus irmãos. A lição encerrou, né? Uma lição muito boa, irmão. Foi você. A lição 6, ela veio para nos confrontar. Ele é um confronto verdadeiro aqui, tá, irmãos? Ou nós mudamos de verdade, pelo amor de Deus, irmão. Larga a mentira. Larga o engano. Deixa esse pecado, pelo amor de Deus. Vamos lá, conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. É possível. Contudo, uma coisa é certa. Não é possível escapar do juízo divino. Olha só. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fique o alerta. Ninguém é capaz de enganar a Deus. Ninguém. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus. Por hoje, irmãos, é só até por aqui, tá? A próxima lição, lição 7, tem por tema uma igreja que não teme a perseguição. Também está muito boa. Mais uma vez, são lições que veio para confrontar a igreja contemporânea, a igreja atual. Irmãos, vigiemos, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Ore por nós, porque o nosso Deus, ele é bom demais.